Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje do 20 Logística, né? O VILG11, o fundo de logística aí da 20 Partes, uma das maiores gestoras do mercado de fundos imobiliários. Então, vamos logo para aquele belo overview que a gente está acostumado, né? Então, o fundo, né, como eu já falei, atua na área de logística e já vou te dar aqui a primeira informação valiosíssima, tá? Que é o desconto que ele está sendo negociado, né? O valor de mercado e patrimonial aí, uma diferença de R$ 22,50, né? O que dá um desconto ali de aproximadamente 19,75 do seu valor patrimonial, tá? E aqui a gente vai ver se tem motivo, se não tem, qual o motivo, se vai piorar, se vai melhorar, se vai continuar a mesma coisa. Antes disso, tá, o número de cotistas é um número alto, né? 161.528 cotistas, tá? Um número que dá, assim, um conforto ali, uma liquidez para o fundo, inclusive para fazer eventualmente novas emissões, né? Até porque ele tem uma alavancagem que a gente vai falar mais para frente, tá? A taxa de administração é escalonada, né? Vai de 0,95 a 0,75, né? Por faixa ali, igual ao imposto de renda, e taxa de performance é 20% do que exceder ali, né? A soma dos rendimentos sobre um benchmark de IPCA mais 6%. O que exceder isso vai ser cobrado ali a taxa de performance, tá certo? Tem algumas novidades, né, que a gente vai falar. A locação do Caxias Park, que é o ativo que vem enfrentando muito desafio ali, né? Um momento muito desafiador, com uma vacância altíssima, tá? E uma boa notícia aqui, né? Assinou 2 novos contratos de locação, né? Totalizando ali 4,5 mil metros quadrados, tá? De área bruta locável, o empreendimento alcançando ali 44% de ocupação, tá? Também teve uma ocupação temporária, mas, bom, não deixa de ser uma boa notícia para um inquilino que já estava, né, no ativo Porto Canoa Log, tá certo? Então, dando mais ou menos sequência a essa notícia que a gente acabou de ver, ele dá um pouco mais de detalhe aqui, tá aqui a foto, tá, do galpão do Caxias, tá? Lembrando que é, o ativo ainda possui 2 modos ali disponíveis do Galpão 3, e ele dá a entender que está em processo de assinatura. A gente pode ver uma novidade positiva nos próximos relatórios, né? Também de um inquilino aqui que já possui atividades aqui, tá? E, porém, um Galpão 1, né, que é esse aqui, o lado direito aqui, ele está com 40 mil, né, metros quadrados aí de locação, e ele está totalmente vago, tá certo? Então, ainda é um desafio, mas, bom, boas notícias, novas locações aí acontecendo. O Porto Canoa, que eu falei, né, duração de apenas 2 meses, tá? Com um inquilino que já possui 30 mil metros locados, e segundo eles, ele demonstrou já interesse nessa postergação. Talvez ele tenha alugado 2 meses, aí, não, fica mais um mês, vai ficando, deixa de ser uma boa notícia também, tá certo? Então, vamos passar aqui para o resultado e a gente vai ver que a despesa financeira ainda está machucando, né? Está tirando ali, que ele tem uma parte da receita também, no total tira, né, 10 centavos ali por cota, né, sendo a despesa financeira somente ela tira 12, resultado de imóveis 74, enfim. Ele distribuiu ali o resultado, né, recorrente de 0,55 centavos, tá? Nos últimos um acumulado aqui de 24 meses, 59, a gente vai ver o histórico de distribuição. Então, o resultado foi 55, ele queimou ali mais um centavinho de reserva para distribuir 56 centavos por cota, e ele só tem agora apenas 2 centavos de reserva, né, que não vai mudar ali muita coisa em termos de rendimento, né? Se tiver que aumentar o rendimento, esse rendimento ele vai vir de novas locações ou do aumento ali dos contratos, né? Então está aqui o histórico, né? O resultado já vinha um pouco mais fraco, mas o fundo tinha reserva, e bom, chegou aqui, né? Teve essa queda ali de 60, já tinha tido mais ou menos, né? De 70 para 68, caiu 65, 4, 60, agora caiu mais 56, e agora, né? Ele dá um guidance ali, vai pagar mais ou menos ali nessa faixa. O resultado está em 55 por cota, a reserva está acabando, então mais, né, provável que a gente comece a trabalhar ali nessa faixa aqui
que foi pago em fevereiro. Tá? E aqui só um exemplo, se você tivesse 50 cotas, você receberia R$ 28,00, se você tivesse 300 cotas, você receberia R$ 168,00, tá certo? Então, como eu falei, né, a estimativa que ele abaixou a bola, né, baixou o guidance aqui, na verdade só dá um guidance até fevereiro, né? Então, para dar guidance até fevereiro, né, de apenas um mês, na verdade ele deu em dezembro, o guidance, né, com a validade de 2 meses, que é bem baixo, mas beleza. Estimando ali entre 55 a 65 centavos por cota, né? Então, o fato dele ter colocado também a base ali de 55 centavos por cota, pelo menos no próximo mês, não esperaria grande surpresa negativa, pelo menos, né? Embora um guidance curto, né? Então, fica aí mais um ponto de atenção, tá certo? Então, em termos de negociação, para investidor pessoa física, ele tem um volume razoável, né? Não é que você seja um grande milionário, você não vai ter problema na hora de vender as suas cotas, tá? E aqui a gente chega, né, talvez em um dos calcanhares de aquele mais um, né? Além dessa questão da dificuldade ali, da vacância, você tem obrigações financeiras, né, de valor ali, até que não é tanto dado o tamanho do fundo, mas quando você já tem um momento desafiador e você tem alavancagem, né, fica ali um conjunto de desafios que vão te prejudicar, estão prejudicando o resultado, né? Então, o fundo possui ali 266,6 milhões em obrigações, tá, de longo prazo. Ele tem líquido, né, de aplicações financeiras 212,7, que representa 11,1 dos ativos do fundo, tá? Do montante, 6,5 apresenta um vencimento em 12 meses, né? O que dá ali aproximadamente 17,33 milhões que ele vai ter que pagar da sua dívida em 12 meses. Está aqui a dívida e as taxas, né? IPCA mais 7,5, essa aqui é a mais cara, IPCA mais 6,5, IPCA mais 6,8. Então, sendo a maior parte aqui do Alianza Parque, né, que é o ativo, se eu não me engano, lá de Belém, do Pará, com 58% aqui da dívida, é um ativo que eu até gosto, né? Gosto dessa diversificação geográfica que o VILG tem. Ele não é um fundo muito concentrado na cidade de São Paulo. E aqui está o cronograma, né? Você vê que o cronograma não vai dar descanso, né? Você tem até 2030 ali uma trajetória ascendente de dívida, em que o fundo vai ter que gastar cada vez mais, só vai dar um refresco a partir de 31, né? 32 cai mais ali. Então, não deixa de ser uma coisa que vai ficar ali pressionando o resultado do VILG, tá? Então, aqui a gente chega na parte mais operacional, né? A gente aí já começa, né, uma certa boa notícia ali, que é uma recuperação de leve, muito gradual, mas ainda assim uma recuperação da receita média de aluguel, né? Você vê que bateu ali 21,1 numa crescente, então isso indica pelo menos que o fundo tem conseguido talvez repassar, reajustar seus contratos, tá? O mercado de logística como um todo é um mercado que, apesar de estar tendo muita entrega, ele tem mantido ali um preço devagar, mas subindo, né? Taxa de ocupação aqui, ela vai também num sentido ascendente, tá? Já teve ali o seu pior momento, um 86 ali, agora foi para 89,3, né? Apenas ali 11,7% de vacância, o que não é algo assim extremamente grave, é algo até relativamente normal. O ideal é que fique pelo menos abaixo de 10, mas enfim, 11,7 também não é ali uma tragédia, né? Mas o importante aqui é que tem mostrado, né, uma recuperação também, não deixa de ser uma boa notícia, e aqui já não é tanta boa notícia assim, né? A inadimplência deu uma subida ali, atingiu 1,2 em fevereiro, né? Ela vinha, mas ainda assim, né, um patamar ali mais confortável, né, dentro de uma oscilação normal de mercado, tá? Então aqui a gente chega nos detalhes da carteira do fundo, né? Você tem 7% ali em termos de receita, né? Através de prêmio de locação, que é um ativo que ele está em desenvolvimento. Então, se você comprar o VILG 11, você tem que saber que, além da questão logística, ele tem um galpão que ele desenvolveu, né? Vamos dizer assim,
por conta própria, tá? E também um fator de risco aqui é 15%, né? Está concentrado ali na Tok Stock, que é uma grande, né, varejista aí do setor de imóveis. Inclusive, né, eu esse mês dei bastante dinheiro aí para a Tok Stock, que eu estava de mudança, mas enfim, não muda o fato que saiu umas notícias aí complicadas em relação ao Tok Stock, fechando algumas lojas, falava-se até em algum risco ali de recuperação judicial, mas por enquanto não, mas de fato fica ali um risco, né, porque você tem o seu maior cliente passando por dificuldades, tá certo? Então tá aqui, né, o restante são grandes também varejistas, né, Netshoes, Ambev, Privalha, Boticário, e em termos de contrato, você tem 19% dos contratos atípicos, né, que dão uma maior previsibilidade ali, 81% contratos típicos. Aqui a segmentação deles, né, e-commerce com 31%, logística 27%, os demais alimentos ali, bebidas 7%, saúde 7%, cosméticos 5% e outros 19%, tá? Em termos de diversificação por estado, né, ele é um fundo bem diversificado, né, então você tem vários fundos, né, imobiliário, em geral, que tem uma concentração em São Paulo, né, uma capital extremamente populosa, desenvolvida, maior cidade desenvolvida economicamente ali do país, né, o estado como um todo bastante desenvolvido, e o Vilger, né, ele apresenta uma proposta de um pouco maior dessa diversificação, né? Você tem ali 19% dos ativos em São Paulo, mas você tem 19% no Espírito Santo, 37% em Minas, Rio de Janeiro, Pernambuco, né, Pará, Rio Grande do Sul. Então, né, não estou recomendando, mas, enfim, numa ideia aí de diversificação dentro de uma carteira de fundos imobiliários que seja mais robusta, você poderia encaixar, de repente, um fundo imobiliário de logística mais concentrado em São Paulo e o VILG para fazer essa mescla aí, né? Mas claro, isso aqui não é uma recomendação, eu estou apenas dando um exemplo possível, né, do como você tem que pensar também a sua carteira, tá certo? Então tá aqui, de forma mais didática, né, a presença por ativo e por estado, né, já bem geograficamente diversificado, como eu acabei de falar. Aqui, em termos de renovação e índice, né, como eu falei, talvez a maior parte ali venha de reajuste, né, você vai ter o mês de maio, que é um mês importante, né, de IPCA, 20% ali, e mais concentrado depois, né, para o segundo semestre, ali entre agosto e setembro, as principais renovações em termos de reajuste. Cabe lembrar que o IGPM, né, ele está ali negativo, né, nos últimos 12 meses, então 21% ali da receita, talvez, né? Claro que vai depender do contrato, mas salvo, né, tudo mais normal, você não vai ter reajuste nos contratos que são indexados ao IGPM, tá? Sendo o IPCA 79, que é a maioria deles, né? Teve essa mudança, né? Antigamente era quase tudo IGPM, mas desde a pandemia para cá, o IPCA tem ganhando cada vez mais espaço, tá? Aqui, rapidamente aqui já fechando, né, são os ativos do fundo, né, Extrema Business Park, que é em Minas Gerais, está 100% locada, né, a principal locatária é Tok Stock. Você tem o Caxias Park, que é o ativo que está tendo maior dificuldade, fica em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que é uma taxa de ocupação de 44%, né, foi objeto aí, né, de já debate lá nosso no início, tá? Fernão Dias também fica em Extrema, né? Sobre os ativos em Extrema, cabe ressaltar também que muito tem se discutido, né, dessa reforma tributária que foi aprovada, e a gente sabe que, né, parece que tem um benefício aqui nessa região, né? Não é à toa que você tem vários fundos não, né? Vários ativos logísticos que têm presença nessa região aqui em Minas, e parece que após reforma tributária, né, a coisa não vai ficar mais tão interessante assim, apesar de ser uma boa localização, tá? Então tá aí, principal grupo, né, Magalu, 100% ocupado. CD Cachoeirinha, né, no Rio Grande do Sul, também 100% ocupado aqui para o grupo Fenza. Privalha, Fernão Dias também, 100% ocupado. Parque Logístico Osasco, 100%. Ayrton Senna, né, em Guarulhos, 87% de ocupação. Cariacica, Ambev, 100% de ocupação. Eldorado, no Rio Grande do Sul, 100% de ocupação também para Ambev. BTS, Kramer, Pouso Alegre, Minas Gerais, 100% de ocupação. E aqui
o ativo, né, que está em desenvolvimento, Castelo 57 Business Parks, né, na rodovia Castelo Branco, São Roque, cidade de São Roque, em São Paulo, onde o Vilg tem 80%, né, de participação, os outros 20% com um parceiro, né, e aqui como prêmio de locação, ele ainda vai ser locado, tá? O Parque Logístico de Pernambuco, né, lá em Ipojuca, em Pernambuco, com 83% de locação. Porto Canoa, em Serra, Espírito Santo, 95% de locação. O Airport Town Guarulhos 3, em Guarulhos, São Paulo, 92% de locação. E o Aliança Parque Belém, 85% de locação, como proprietários como Mercado Livre, DHL, Extra Farma, enfim, uma região também que é difícil da gente achar outros ativos dentro do mercado de fundo imobiliário, tá? Esse foi um panorama aí do Vilg, bem extenso, o vídeo ficou um pouquinho mais longo, tá? Então é isso, você tem ali alguns desafios ainda em alavancagem e em locação e, por exemplo, algumas boas notícias, né, que foi a gestão conseguindo aí locar, tem um desconto, né, do valor de mercado da cota patrimonial que pode ser interessante. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like aí para dar aquela moral no vídeo. Grande abraço.